O vazio nos jogos é algo subliminar. Ele sempre está lá, ou quase sempre. Se o jogo for multiplayer, tu obviamente não vai estar sozinho, né? Então hoje eu separei os jogos com vazios que passam alguma sensação, já ela boa, como uma sensação de conforto, ou até uma sensação ruim, como melancolia. Eu apenas gostaria de falar sobre o vazio nos jogos mesmo. Dying Light é um jogo de zumbi lançado em 2015 pela Techland, e pra mim, esse jogo é a obra-prima da empresa. A sensação de solidão e liberdade é incrível, ainda melhoradas pelo parkour do jogo. Dá pra perder horas do dia só andando pelo mapa, ainda mais pela trilha sonora absurda. Dying Light é um caso especial, mesmo ele sendo um jogo vazio, porque não dá pra contar como se os zumbis fossem gente, são apenas NPCs, né? Aqui dá mais uma sensação de conforto do que de estranheza ou solidão. É legal ficar andando pelo mapa sozinho, sem rumo, apenas observando as coisas, vendo como o jogo foi muito bem construído, cada detalhe e entre outras coisas. Tipo, dá pra escutar a atmosfera, o vento, os zumbis gritando de longe. É uma coisa que é difícil de se ver nos jogos, principalmente no jogo de 2015. Acho que hoje em dia na geração do Play 5 isso é bem mais normal. Minecraft. Eu não poderia deixar esse jogo de fora. Apesar de eu não ser um cracudo por esse jogo na infância, como metade da minha geração, ainda assim tenho um afeto por esse jogo. Aqui tu realmente tá sozinho, tem que se virar como o único ser humano do mundo. Não tem como ser mais solitário que isso, mas eu também. Todo lugar é praticamente igual: animal, árvore, água e montanha. O jogo é legal sozinho, mas assim como o Dying Light, o que torna mais marcante é a trilha sonora, pelo menos pra mim. Então é isso, Minecraft não tem tanto o que falar, é praticamente um mundo que te joga numa imensidão de nada e fala, constrói aí, é isso. Vocês estão vendo que nessa lista eu tô colocando praticamente só jogo de mundo aberto. Se você tiver algum jogo que não seja, pode até ser Pong, sei lá. Deixa nos comentários e explica o motivo que eu vou trazer um vídeo com as opiniões de vocês. Se tiver comentário suficiente, é claro. Mirror's Edge é um jogo que eu quase não vejo ninguém falando sobre, mas particularmente eu curto bastante. Assim como o Dying Light, ele também envolve parkour, mas essa é praticamente só a única mecânica. O jogo tem uma cidade branca que nos acompanha praticamente o tempo todo. Todo lugar parece igual. Ele é um pouco mais frenético em relação às perseguições e fugas, mas ainda assim, metade do jogo é apenas escalar, sem muitas variações. What the hell's happening? I can hear gunshots and that bird seems a little too curious. Fate's on her way. Get your ass ready to move. O parkour é em prédios principalmente, dá pra escutar o som da cidade em algumas partes do jogo, mas no geral é você e os arranha-céus. Acho que o que mais pega no jogo não é o vazio, é mais a estética. Não destacaria só o vazio dos edifícios, que eu acho até meio sem vida, meio mortos. Pra mim, dá mais ênfase até na mecânica principal. Pokémon. Eu não tenho um Pokémon exclusivo pra falar aqui no vídeo, mas selecionei dois: Pokémon Fire Red e Pokémon Legends Arceus. Acho que o vazio do Fire Red é bem diferente do Arceus, só que é uma questão de evolução. O Fire Red ele é bem antigo, né, com gráficos de 2D pixelados, como a gente sabe, e Legends Arceus é 3D, da geração do Switch, bem diferente, né? Mas voltando a falar sobre Pokémon Fire Red, até que em parte considerável do jogo, a gente não tem interação alguma com nada. Até mesmo os treinadores que enfrentamos, muitas vezes são reciclados. Claro que por motivos de hardware, ou não, né? A Game Freak faz isso até hoje. Mas tem partes de games que não tem praticamente nada. Seja no túnel, indo pra alguma outra cidade, na floresta, como a floresta de Viridian. Tudo bem, tem os pokémons, mas não dá pra considerar muito, né? São só Pokémon. Ou nos andares do navio, como o SSN. É um espaço subliminar que tá lá apenas por estar. Não faz nem muito sentido, mas também não incomoda. Falando pro Legends Arceus, ele é um jogo mundo aberto, tipo Zelda, de 2017. A liberdade dele de explorar é incrível. Nunca antes visto em Pokémon. Você pode sair escalando, andando, ou até mesmo nadando com seu Pokémon. Sem rumo. Pode capturar Pokémon sem ser visto e mais coisas. Muitos dizem que esse jogo não é bonito, mas eu passo pano por ele tentar ser mais cartunesco e não algo realista. Enfim, explorar esse jogo é realmente legal, até mesmo sem um objetivo. Bom, rapaziada, o vídeo foi esse. Desculpa pela demora, isso provavelmente não vai mudar, sendo bem sincero. Mas as lives continuam de pé. Sábado e domingo, a partir das 22 eu tô sempre aqui. Por favor, deixa o like, se inscreve, rumo aos 500 inscritos até o final do ano, se o papai do céu quiser. E deixa uma sugestão de vídeo nos comentários, que eu não quero ficar pedindo sugestão pro chat. E é uma boa interação com vocês. Enfim, eu vou ficando por aqui, então fiquem bem. Falou!